noite e boa tarde para quem está no Brasil. Hoje temos uma nova talk e esta talk é feita por Janderson, que está a terminar também o CSP-SM. E a talk é a verdade sobre Lean and Scrum. Janderson, eu vou deixar contigo fazeres uma pequena introdução acerca de ti próprio e quero que saibas que é um prazer ver-te nesta Graduation Talk e o palco é teu. Obrigada. De nada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Então, eu sou do Brasil, mais específico de Rondônia, Porto Velho. Então, para você que nunca foi para o norte, existe esse estado, Rondônia, e a cidade de Porto Velho. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre os princípios ali do Lean e sobre o Scrum e como que eles se juntam, como que eles trabalham um com o outro e como que a gente pode ver isso, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estão conseguindo ver aí? Sim. Então, o tema, né, é a verdade sobre o Lean e o Scrum. Na década de 80, né, depois do Japão ter saído de um cenário de guerra extremamente forte, né, eles tinham a educação e a disciplina como um fator muito forte com eles, porque eram os únicos recursos que eles tinham na época, né? Depois da devastação da guerra, eles não tinham outro tipo de recurso, então eles tinham que trabalhar em cima disso e treinar e fazer com que todo desperdício fosse eliminado. E com isso surgiu, né, depois a empresa, né, e o famoso sistema Toyota de produção. Só que só em 1990 que realmente veio ser difundido para todo mundo aí a questão do Lean, né, ou Lean Thinking, que é o que a gente conhece por mentalidade enxuta, ou pensamento enxuto, ou só filosofia Lean. Então, a ideia aqui é uma filosofia. E a partir disso, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os princípios, sobre como que isso está desenvolvido dentro do Lean, como que isso se parece com o Scrum, como que a gente faz esse link. Mas antes de falar, né, a gente vai falar sobre o Lean Thinking, mentalidade enxuta. Eu queria falar um pouco de mim. Eu sou formado em sistemas de informação, né, fiz pós em gestão da qualidade de software. Sou professor universitário aqui numa faculdade de Porto Velho. Também sou coordenador, estou como coordenador de desenvolvimento da CETIC. E também sou cofundador de uma iniciativa que a gente tem muito carinho, que é a Quebra-Ice, que a gente acredita que são 4 amigos que acreditam que a gente pode ajudar as pessoas a mudarem o mundo, né? Então a gente sabe que o mundo ele é muito grande, mas quando a gente faz um pedacinho, a gente já está entendendo que esse pedacinho faz parte do mundo, então automaticamente isso já vai refletir nas coisas que o mundo tem e por aí vai. Então a gente tem essa iniciativa. E a ideia é que aqui também são algumas certificações que eu tenho, né? A CSM e o ACSM e o CSP quase no fim, hein? Quase no fim, vamos lá. Tá perto, tá perto. Estamos em busca, né? E também a gente finalizou agora o 3º dia de treinamento do CAL, Agile Leadership. Então foi muito interessante esses 3 dias, muito intenso, aprendizado demais, muita coisa interessante que com certeza vai contribuir para o amadurecimento e aprendizado e aplicação de todas essas técnicas. Muito obrigado, Raquel, né, por ter dado esse treinamento incrível. Então tá, então a gente está falando de Lean Thinking, né, o Lean, e aí a gente vem dessa situação de que em 1980 surgiu o primeiro momento aí que foi o sistema de produção da Toyota, e aí em 1990 que realmente isso foi difundido por um cara chamado
acho que é James, né? E a partir disso, todo mundo ficou sabendo e todo mundo quis saber o que funciona, como é que funciona isso e por que isso era tão bom, né? E aí funciona mais como uma filosofia realmente de gestão. Não é um programa, é uma filosofia mesmo. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E eu acho interessante que o objetivo é basicamente você reduzir desperdício. Só que não só reduzir desperdício, mas também aumentar o valor para o teu cliente, gerar mais valor para o teu cliente. E aí, claro, se você tem menos desperdício, você faz isso com menos recurso. E quando eu estava estudando sobre esse assunto, me veio muito a questão de, cara, você pode fazer qualquer coisa, mas se você não tem a mentalidade, se você não tem esse pensamento que vai fazer a diferença, você não consegue. Porque primeiro você muda aqui, primeiro você tem a mudança da tua mente, primeiro você tem a mudança da tua mentalidade. Então, é mais sobre pensar e atuar para a organização. E isso ficou batendo em mim, né? Cara, isso faz muito sentido, porque realmente, quando a gente fala muito sobre agilidade, a gente está falando sobre o quê? Sobre comportamento. Só que você tem que ter uma mudança aqui para começar a disparar o comportamento, para começar você ter as mudanças que você realmente quer. E o que eu achei mais interessante, eu trabalhei durante muito tempo em uma empresa chamada IMA. E essa empresa, ela era uma empresa de manufatura, ela fabricava equipamentos para usinas, né? E aí uma coisa que eu era do setor de qualidade, uma coisa que o meu chefe sempre falava na época, né? O meu gestor, ele falava assim, olha, nós somos qualidade. E o que ele dizia para mim é que qualidade representa a satisfação para o cliente. Então, se você faz um serviço bem feito, você entrega valor, você tem um valor, uma entrega grande de valor, você está nada mais do que deixando o teu cliente feliz. Isso a gente batia muito lá, a gente conversava bastante sobre isso. E até foi lá que eu ouvi o primeiro conceito de Lean, né? Eu vi sobre Lean Manufacturing lá, né? E aí veio um gestor e explicou para a gente o que era, mas isso era muito latente lá com a gente, que era essa questão da satisfação do cliente. E é claro, se eu entrego mais valor para o meu cliente e eu reduzo a quantidade de desperdício, com certeza o meu cliente vai ficar feliz, e não só o meu cliente, como a minha organização também. E aí a gente tem os 5 princípios, né, do Lean, que é especificar valor, né, mapear, né, identificar e mapear o fluxo de valor, criar um fluxo contínuo, responder, né, a puxada do cliente, ou seja, uma produção puxada, e aí a melhoria contínua, né, eu perseguir ali o tempo todo a perfeição. E a gente vai ver um pouco mais o que é isso, né? Então a gente tem aqui, deixa eu só minimizar um pouco aqui. Tá. O que a gente tem? Quando a gente fala em definir valor, o que a gente quer fazer, né? O que ele propõe? É que você defina o que é entendido de valioso para o teu cliente. Você não vai fazer algo que você não sabe se aquilo é realmente valor para o teu cliente. O que é valor na perspectiva dele? E quem dá esse valor realmente é o cliente final. E o curioso é que a gente pode fazer uma relação com o Scrum. Então, quem cuida dessa parte de valor? Né? Quem é o PO, e a gente tem meta do produto, a gente tem o incremento, que a gente sempre fala que todo o incremento ele tem que entregar valor para o teu cliente, a gente tem o backlog. Então, a gente vê já aqui um pouco uma relação entre os dois, entre o Scrum e entre o Lean. E o segundo princípio, a gente fala sobre mapear o fluxo de valor. Né? E a ideia aqui é selecionar os processos que agregam valor para o cliente, e aqueles processos que realmente não agregam, você tira fora, joga fora. Então, é um conjunto de atividades que não agrega, né? Você retira isso. Se realmente esse fluxo, esse conjunto de atividade não está servindo, ele não serve, ou só serve só para prolongar ainda mais, você joga fora. Isso não deve ser usado. E a gente vê também uma outra relação com o Scrum, aí a gente vê o refinamento, planejamento, inspeção, as próprias sprints, né? São fluxos que a gente entende, e aí, na minha visão, são correlacionados. A gente consegue ver uma semelhança entre os dois.
E o fluxo contínuo, né? Que a gente deve aqui, nesse momento, organizar os processos e fazer uma produção sem interrupções. E como que a gente vê isso também? Como que está agregado as questões do Scrum em cima desse fluxo contínuo, né? Então, a gente tem a dele, a meta da sprint, definição de pronto, as sprints também, retrospectiva, que é um fluxo contínuo, você faz tudo isso, você entrega, depois você revisa, melhora, entende o que está acontecendo de ruim e trabalha para melhorar. Produção puxada. Então, aqui é produção sob demanda. No fim, é produção sob demanda. É produção que trabalha sem estoque. Então, você não guarda uma quantidade muito grande de estoque ali, sem ter a real necessidade para isso. E aí é onde a gente vê que tem os desenvolvedores, o comprometimento, o sprint backlog, respeito, né, que é um dos valores do Scrum. Então, tudo isso a gente vê e consegue verificar que tem uma relação. E, por último, a melhoria contínua, né, que é a melhoria contínua dos processos, né, a melhoria contínua das pessoas, materiais, qualidade ao produto. E eu sempre achei, desde quando eu trabalhava na IMA, que sempre a melhoria contínua, a gente implementou o ISO 9001 lá, ISO 9001 na época foi 2008, ISO 91/2008, e a parte que eu mais gostei de todo o processo de gestão, do sistema de gestão da qualidade lá, era que a melhoria contínua reforçava essa agregação de valor com o cliente. Então, quanto mais você melhora, mais você está agregando valor para o teu cliente. Afinal, é isso que a gente quer. Quando a gente está fazendo algum produto, alguma entrega, é entregar valor, e o máximo de valor para o meu cliente, deixar ele feliz. E aqui a gente vê retrospectiva, adaptação, coragem, abertura, review. Então, tudo isso está dentro de melhoria contínua. E aí agora a gente falou algumas coisas sobre o que não fazer, né? E aí a gente tem os 7 desperdícios do Lean. Então a gente tem, por exemplo, o transporte, que é quando você move recursos, né, ou materiais, e essa movimentação não agrega valor. Quando você tem muito estoque, né, estoque excessivo, e isso provavelmente não está de acordo com a necessidade do teu consumidor, e com certeza não vai agregar valor. Movimentação, então movimentação de funcionário ou maquinário que são complicados ou desnecessários, a gente tem que evitar também. Assim como a espera, né? Bens esperando para serem entregues, equipamentos esperando por reparo ou documentos que precisam de algum tipo de aprovação. Superprodução, ou seja, eu produzo muito, né? E aí que excede a demanda do meu cliente, do meu consumidor. Isso aí também leva a custos adicionais. E a ideia sempre é eu fazer mais com menos. E o superprocessamento também, que às vezes são técnicas inadequadas, são equipamentos superdimensionados, trabalhando em intolerâncias que são demasiadas apertadas. E aí uma série de coisas, uma série de processos que não fazem sentido e que não são exigidos pelo cliente. Então, isso também tem que ser tirado, isso não pode acontecer. E, por último, defeitos. Cada item defeituoso exige um retrabalho ou a própria substituição. E é claro, você vai desperdiçar recurso, vai desperdiçar material, vai criar uma papelada e também você pode levar à insatisfação do teu cliente. E perder ele também, né? Então a gente tem aqui o resumo, né? E aqui quando eu estava estudando sobre isso, eu achei alguns artigos falando que existe um oitavo de desperdício do Lean, e que é não usar as pessoas da organização. Então, às vezes você tem uma pessoa que você pode estar usando ali um conhecimento e você acaba não usando ela. E aí é o oitavo desperdício do Lean. Mas como que seria se a gente fizesse um paralelo com o desenvolvimento de software? Se a gente pegasse o Lean, agora que a gente falou sobre todos os conceitos, e fizesse um paralelo. Então, a questão do transporte. Então, seria na alternância frequente entre tarefas e interrupções constantes dos colegas, dos desenvolvedores, né? Estoque, né? Ou seja, um código ou um recurso que eu não entreguei. Uma movimentação, reuniões desnecessárias, esforços extra para encontrar algum tipo de informação. Espera.
espera pela conclusão de teste, né, para eu fazer um code review, então espera para eu fazer uma revisão, entre outros. Então eu fico esperando um colega meu terminar de desenvolver alguma coisa para eu ir lá para saber se está ok ou não. Superprodução, né? Eu produzi recurso que ninguém vai usar. E isso eu tenho visto muito na CETI, que é onde eu estou, a gente tem batido muito, que é a gente só desenvolve aquilo que realmente o cliente precisa, aquilo que realmente representa a necessidade dele. Então, por que eu vou fazer uma determinada funcionalidade se o meu cliente não precisa disso? Então, eu vou acabar fazendo um recurso que não vai ser usado, e aí eu tenho um custo sobre isso. Superprocessamento. Às vezes eu tenho uma solução simples, eu quero fazer aqueles algoritmos ultra mega complexos, né? Só para dizer que eu sou bom ali e tal. Isso não faz sentido. E defeitos, claro, são os bugs. E aí, quanto mais você tem bug, mais significa que talvez o teu processo de desenvolvimento não está tão legal assim. E bug é ruim para o teu cliente também. Então, isso causa insatisfação para o teu cliente. Imagina você tá lá desenvolvendo, né? Ou o teu cliente lá fazendo a atividade dele dentro do sistema e do nada aparece uma tela de erro, aparece algum tipo de problema que isso com certeza não vai ser legal. Isso é o paralelo que eu fiz entre o desenvolvimento de software aplicando ali os conceitos de Lean, né? Aplicando ali, falando sobre os desperdícios que o Lean apresenta, tentando trazer um pouco para a realidade de desenvolvimento de sistemas. E aí a gente, quando eu estou falando de Lean e eu estou falando de Scrum, a gente vê muitas palavras que são comuns, né? Por exemplo, pessoas, equipes, respeito pelas pessoas, respeito, né? Melhoria contínua, valor para o cliente, e entre outras, desafio, né? Então a gente tem muitas palavras que a gente acaba olhando e falando, caramba, é muito parecido, né? Eu tenho isso dentro do Scrum e eu tenho isso também dentro do Lean, né? E qual que é a verdade, então, sobre o Lean e sobre o Scrum? É verdade que, na minha visão, logo no começo eu comentei que está muito ligado à mudança de pensamento mesmo. Então, você começar a ter essa mudança de pensamento e começar a entender como que o teu processo pode ser melhorado e como que você pode evitar esse desperdício. E a essência, para mim, é você primeiro muda aqui a mente e depois você começa a expor esse comportamento. Porque, na minha visão, o Scrum ele tem muito do comportamento. Não adianta você cumprir tudo aquilo que está lá. Ah, eu faço todas as deles, mas a dele não tem eficácia. Ah, eu faço todos os eventos, mas os eventos não são feitos como deveria ser feito. Então, não tem valor. A pessoa só faz para dizer que está fazendo o Scrum realmente. E, no fim, para mim, o Scrum é comportamento. É você começar a aprendeu, né? Você utilizou ali todo o conceito, todo o aprendizado, mas também é você colocar em prática, é você colocar o teu comportamento, aquilo que você mudou em prática. Então, para mim, a verdade entre o Lean e o Scrum é que os dois se complementam, os dois têm a mesma essência. E é por isso que eu trouxe aqui um pouco do que a gente, do que um pode colaborar com o outro, o que os dois se parecem. E essa é a verdade sobre o Lean e o Scrum. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Janderson.